Sejam muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos ouvir as palavras de nosso Senhor e Deus, também meditar nelas. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesse momento de meditar. Amém. Amados do Senhor, eu convido a iniciarmos esse nosso culto cantando um hino. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. É chegado então o momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 8. João 15, 1 a 8. Eu gostaria então de convidar o nosso irmão Ari para que realize a leitura para nós. A leitura para esse domingo nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 1 a 8. Jesus disse: Eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele,
Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a leitura. Agradecemos nosso irmão Ari pela leitura que foi realizada e também gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso Senhor. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Continuem unidos
comigo, e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, amados. Ser arrancado e descartado, ou ser cortado com tesouras de poda várias vezes? O que será que é pior? Com certeza, para a videira, nenhuma das duas opções parecem ser boas e agradáveis. Isso porque tanto a pá, que serve para arrancá-la, como a tesoura de poda, que serve para podar ela, no final das contas infligem dano à planta, infligem de certa forma uma ferida na planta. A pá mata a videira e a tesoura de poda mata a madeira morta para que a videira possa produzir frutos na época adequada. E algo interessante é que quando chega a época da colheita, entre janeiro e março, pelo menos lá para o sul do país, é mais ou menos nessa época, janeiro a março, os cachos são manuseados com muito cuidado, com muita delicadeza para que a uva não seja nem esmagada e nem ferida. E vocês já viram um cacho de uvas numa videira como é, antes de arrancar? Se vocês já viram, devem saber que é muito lindo ver aquele vinhedo cheio de uvas. É muito bonito, realmente é uma verdadeira obra de arte, é a verdadeira obra de arte de Deus. E meus amados, é Deus que faz com que os frutos cresçam na videira. E o interessante é que também foi Ele que nos ensinou que devemos realizar a colheita de verão através de um processo que ocorre no auge do inverno. Nesta época do ano, as videiras parecem estar cortadas e queimadas. Elas não têm folhas nem frutos. Elas ficam todas retorcidas e emaranhadas. Se há alguma beleza nela, realmente é só através dos olhos de Deus e talvez também dos olhos esperançosos do produtor de vinho, que vai pensar, esse ano vai dar bastante uva. E então, num dia frio, vêm então os podadores e percorrem o vinhedo todo e tratam as videiras, podemos dizer assim, com brutalidade e selvageria. Afinal, tudo a poucos metros do tronco principal é cortado e arrancado fora. E muitos ramos são arrancados e jogados no fogo. Tenho certeza que se as videiras pudessem chorar, elas iriam, não é mesmo? Se elas pudessem gritar, elas não gritariam de dor? A cada cortada, a cada puxada na poda, será que elas não gritariam de dor? Meus irmãos, eu e vocês experimentamos exatamente o que a videira experimenta, embora seja num nível, digamos, mais intenso e profundo. Deus nos criou e quando nós nos tornamos, digamos, retorcidos e enredados no pecado, Ele nos recriou em Cristo Jesus para que pudéssemos agora dar frutos. Isso mesmo. Ele nos enxertou em seu Filho, que está ligado a Ele. Por isso somos também chamados a obra de arte de Deus, uma videira que produz frutos, que serve e alegra o coração do Criador, dando glórias e honras ao seu santo nome. Amados, muita coisa poderia ser dita sobre esse texto, que é um texto simplesmente fantástico. Porém, gostaria de destacar 2 pontos importantes para essa reflexão. Primeiro, se o ramo é cortado da videira, ele já não pode mais fazer nada. E segundo, a menos que o ramo seja podado adequadamente, ele não poderá produzir frutos. E acredito que o primeiro ponto é simples de entender. Afinal, se cortamos um ramo da videira, esse galho vai morrer. Se o relacionamento ou a conexão com a videira é interrompida, o galho está fadado à morte, a morrer. Jesus Cristo diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Amados irmãos, sem fé, sem estarmos conectados na videira que é Cristo, é impossível, e repito, é impossível agradar a Deus. E não importa o que faça, deixe de fazer, não importa, sem Cristo é impossível agradar a Deus. O ponto-chave dessa analogia de Jesus é que tudo
tudo na nossa vida cristã, fora o pecado, naturalmente é considerado bom por Deus. Um ramo cheio de frutos que apoia e ama o próximo e dá glórias a Deus, porque Ele faz a nossa vida ser boa. Nossa fé está em Jesus, no Cristo crucificado, afirma o apóstolo Paulo. Por isso, meus amados, quando levantamos de manhã para ir trabalhar, Deus olha e diz: é boa e agradável essa obra. Quando damos um bom dia a alguém que nós estamos vendo, uma boa tarde ou uma boa noite, Deus diz: é boa e agradável essa obra. Quando trocamos a fralda de um bebê ou cuidamos de nossos filhos, porque é isso que Deus nos deu para fazer, Deus diz: é boa e agradável essa obra. Quando mantemos nossos netos em nossos braços aconchegantes, Deus diz: é boa e agradável essa obra. Enfim, irmãos, a questão é que nós não podemos fazer nada em nossa vida que seja bom aos olhos de Deus fora de Cristo Jesus. Lembremos que somos o ramo, não a videira. Porém, por você estar enxertado na videira, que é Cristo, tudo se torna bom e agradável aos olhos de nosso Pai Celeste. E para o segundo ponto de destaque, eu peço que vocês imaginem ou lembrem, caso já viram, como são os vinhedos fora da época da colheita. Se vocês já viram, vocês vão entender o que eu quero dizer. E se não viram, imagine como deve ser no inverno, no grande inverno, os vinhedos, sem nada. São somente trepadeiras retorcidas e emaranhadas, sem folhas, sem frutos e de certa forma feia aos nossos olhos. Mesmo assim, os ramos ainda estão conectados à videira. Porém, eles não poderão produzir frutos a menos que sejam podados. E assim começa então aquele ritual, digamos, da selvageria de poda. E assim também é comigo e assim também é com você. Assim também é conosco. Deus, meus irmãos, passa em nós a tesoura, cortando o que é retorcido e emaranhado, para que eu e você possamos produzir bons frutos para o nosso próximo e para a sua glória. E Jesus é claro em nos dizer isso: a menos que o ramo seja podado, ele não dará frutos. Nas muitas vezes que pensamos, meus queridos, talvez que Deus nos deu as costas, que Ele nos abandonou, na realidade é a sua poda para que possamos produzir mais frutos. Novamente, às vezes, é um processo doloroso, porém é necessário. Lembram o que eu disse lá no início? Ah, se as videiras pudessem gritar, elas não iriam gritar de dor? Amados, no livro de Provérbios diz assim: filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Em outras palavras, meus amados, se Deus não nos amasse, Ele não seria ativo em nossa vida. Se Ele não nos amasse, Ele não perderia o seu tempo para nos podar e nos nutrir. Se Ele não nos amasse, Ele apenas nos cortaria e descartaria, jogaria tudo para o fogo. O autor de Hebreus se utiliza dessa passagem de Provérbios e diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Sendo assim, nós nos apegamos à palavra de Deus, porque Ele próprio nos faz seguros e corretos. Ele nos assegura que nada, absolutamente nada, será capaz de nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dessa forma, somos convidados por Deus para sermos enxertados novamente na videira que é Cristo.
O fruto da videira é dado a nós e colocado sobre os nossos lábios ressecados pelo pecado. Nós nos unimos com Deus, com Ele, em pureza e retidão. Brotos de frutos assim começam a florescer em nossa vida, começando com a simples confissão do que Jesus fez por mim e para mim. Portanto, colher frutos e podar videiras são duas atividades diferentes. A colheita é cheia de alegria porque os ramos da videira cumpriram o propósito deles. Nós, meus irmãos, somos os ramos, fornecemos o fruto para iluminar o coração de todas as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos entes queridos, enfim, todas as pessoas ao nosso redor, e para dar glórias e honra a Deus. Por isso, Deus sabe e promete. Nós vamos sofrer sim. No entanto, as alegrias logo vêm à nossa volta. Isso porque o Senhor nos diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam com todos vocês, os acompanhem hoje e sempre, e que eles nos façam produzir mais e mais frutos para iluminar os corações de todos ao nosso redor e dar glórias e honras ao seu santo nome. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu gostaria de convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Chegado então o momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos, baixar nossas cabeças e conversarmos com Deus em oração. Querido e gracioso Pai, muito obrigado por diariamente estar olhando e cuidando de cada um de nós. Muito obrigado por diariamente estar enviando o Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que assim, através dele, nós possamos sempre estar ligados com a videira que é Jesus Cristo e assim possamos produzir frutos em nossa vida, para que possamos ser Teus santos instrumentos de proclamação da Tua Palavra para todas as pessoas ao nosso redor. Essa honra de sermos os Teus ramos e os frutos que produzirmos serem o Seu instrumento para chegar às pessoas ao nosso redor. Amado Pai Celestial, queremos pedir de forma especial que continue guiando, orientando, estando com todos os médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, com toda a equipe de saúde, nesse difícil momento que nós ainda estamos vivendo do Covid. Também pedimos, continue orientando os nossos governantes para que mais e mais vacinas possam chegar à população. E também, desta forma, queremos te agradecer, Senhor, por nós termos agora uma vacina disponível para todos nós. Que o Senhor continue iluminando e abençoando os cientistas que continuam buscando formas de combater esse vírus, continuam fabricando vacinas, continuam estudando cada vez mais esse vírus para entendê-lo e assim sabermos como podemos combater ele de uma vez por todas. Querido e gracioso Deus, também te pedimos, continue abençoando a Tua Santa Igreja, continue sempre nos dando pastores fiéis da Tua Palavra, mensageiros verdadeiros do Teu Santo Reino, para que assim a Tua Palavra chegue a mais e mais corações por este mundo afora. Pedimos isso, Senhor, em nome e por amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria também de convidar nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradeço, meus amados irmãos e irmãs, por mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento cultico, esse momento de reflexão da palavra de nosso querido e amado Deus. Reitero sempre que, precisando de mim, podem entrar em contato comigo, desejando um culto, uma visita, uma santa ceia, podem entrar em contato comigo que a gente pode aí conversar e combinar a forma mais segura, de nós podermos ter esse momento. Estou e estarei sempre orando por cada um de vocês para que Deus os proteja desses perigos que estão ao nosso redor, para que Deus nos ilumine nesses vários desafios que todos nós estamos enfrentando nesta pandemia. E também que Deus sempre esteja ao teu lado, te guiando por todos os caminhos de sua vida. Fiquem em paz, que o Senhor está contigo. Amém.